Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Olá, boa tarde. Mais um programa Crianças do Século XXI, diretamente do estúdio Chico Xavier, aqui da Vivência Espírita. E hoje mais um programa. Vamos dar início, daqui a pouco a gente vai falar quem é a nossa convidada. Eu acho que já sabem, né? Porque a gente já mandou o folhetinho para todo mundo, né? Então, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio, Carmen e a todos que estão participando junto com a gente. Vamos entrando no ar com patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, um espaço de cursos, constelações e vivências para o seu desenvolvimento pessoal. A Vila Engenharia, se você quer construir ou reformar, consulte a Vila. O Concerto de Cura, o projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. E o nosso programa, lembrando que é importante, é retransmitido pela Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina e também a TV Espaço Espírita no YouTube. E hoje nós estamos com a presença de uma pessoa muito ilustre, né, Carmen? Opa, nossa querida Beatriz Porto está aqui do lado já, né? Todo mundo já tá vendo. Do ladinho do Marcelo hoje, né, Marcelo? Mas é bom a palavra ilustre, né? Porque é ilustre mesmo. Né? Gratidão. Então, hoje ela já fez o programa dela de manhã, às 8 horas aqui, ou Seja Mais Feliz. E agora ela vai participar do nosso programa aqui com um tema que nós amamos muito, né? E trazendo a Bia ainda para a gente falar a respeito do nosso livro, né? Constelações Familiar Sistêmica, Cases e Abordagens. E que é muito importante. A Bia tem um capítulo, o Marcelo tem um capítulo, eu tenho um capítulo. Então, é um livro conjunto. Tudo bem, Bia? Tudo bem, tudo maravilhoso. Estar aqui, né? Eu falo assim, é uma delícia estar nesse estúdio, né? É sempre um prazer, é uma honra, né? De manhã eu estava e a gente, cada vez que chega aqui, é uma energia tão boa, é uma alegria estar, né? É um prazer, não é, como diz, não é trabalho. É verdade. Né? É prazer, é felicidade. Que o programa seja mais feliz, né? Então, vamos ficar um pouquinho mais felizes cada momento, né, Marcelo? Com Exatamente. certeza, com certeza. E falar de constelação é a paixão. Né? A com minha certeza. é a da Carmen, é do Marcelo, então é a nossa paixão. E é legal porque a Bia trouxe hoje aqui os bonecos para vocês verem, para conhecer, porque a gente fala sempre de constelação e ela tem algumas formas. Ela pode ser feita em grupo com pessoas e também pode ser feita através dos bonecos. E a Bia vai falar um pouco disso hoje, que é uma maneira de fazer bem interessante, né? E que também ajuda, auxilia a descobrir coisas ocultas, padrões, uma série de coisas. E também sempre buscando aí um caminho, né, Bia? Sim, porque a constelação é isso, né? Eu falo que é o despertar, é o abrir para possibilidades, ampliar a visão, né? E a Carmen, a gente estava falando antes, né? Tem a constelação com as pessoas, que é com o grupo. Também faço. Mas com essa história até da pandemia, eu não fiz mais de grupos de pessoas. Mas quando eu fiz o curso com os bonecos, o último que eu fiz foi com a Vera Bassoi, que é essa técnica, né? E que é dela, é exclusiva, é ela que desenvolveu, fez todo esse estudo científico deste movimento, o quanto estes bonecos, eles sim acessam os campos morfogenéticos. E foi validado por Rupert Sheldrake. Ela foi para Londres, foi validado. Ela fez a constelação dele com os bonecos. Ela, sem falar inglês, levou a orientadora dela que falava, traduzindo. Ela fez a dele, fez da esposa dele. E ele falou: esta técnica que você desenvolveu, você usa, acessa os campos morfogenéticos. Bacana, né? É lindo. E os resultados que eu tenho... no livro, o meu case com os bonecos. E feito online. Né? Que essa cliente estava na Alemanha na época. Que bacana. E eu já ouvi falar, eu não fiz esse, né? Eu faço de bonecos, mas não com Playmobil. E esses bonecos, eles são poderosos, né? Eles caem, mexem a cabeça. Eles andam, né, no campo.
eles andam no campo e a pessoa fala assim, então tem algum espírito que está levando esses bonecos? Não, gente, não tem. É todo explicado mesmo pela energia quântica, que quando a pessoa está ali, ela está aberta para que ela olhar para aquele sistema, tem uma conexão, né, do constelador, do facilitador com ele. E esta energia, como até a Vera fala assim, ela comprova e fala, ela entra pelo teu centro coronário e ela sai pelas pontas dos teus dedos. Então, os teus dedos são raios de energia que acessou toda a informação daquele campo. E as coisas são fantásticas, fantásticas. Vocês não sabem o que esses bonecos mostram. É lindo, legal. É lindo. Eu fico fascinada. Eu fico assim, e não importa se presencial ou online. Presencial eu acho assim, profundo toda a forma, porque você está em contato aqui, eu estou com a pessoa, está ali. E o quanto a pessoa vai acessando conteúdos que ela não tem na consciência. Eu sou psicóloga, né? A Carmen também está em formação, mas o quanto que na fala só a pessoa não traz aquela informação. Sim. Ela não tem. No movimento aquilo vem. Então é uma técnica, eu digo, desta constelação individual, que com os bonecos, que ela acessa memórias inconscientes e eles trazem informação que a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Nossa, mas agora eu lembrei, quando você perguntou isso para mim, porque a gente tem a nossa intuição, sim, lógico, né? Tem intuição. E a gente tem a técnica, o que acontece com eles é a técnica, é o estudo, né, que a gente faz do curso. E a gente pergunta, isso tem algo a ver isso teve alguma coisa trágica, alguma coisa assim, com criança, com isso? Ela fala, não teve. De repente continua, ela fala, nossa, lembrei, minha mãe falou que a avó, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e de repente você faz todo aquele, e flui. É lindo, legal. É lindo. Eu falo que é uma terapia profunda, muito profunda. E quando está assim num processo terapêutico, e às vezes trava a terapia, né? Terapia trava. Sim, porque a pessoa ela vai começar a repetir a mesma e não... Quer dizer, eu tenho as técnicas de hipnose, tem, né, outras técnicas. Eu falo assim, vamos fazer uma constelação? Vamos dar uma olhadinha? Para dar uma abertura, para fluir, para sair dessa né? roda. Né? E é impressionante. Que legal, né? É bem bacana, é Bia, bem que gostoso. Eu costumo falar o seguinte, a gente tem a nuvem, né? Nós temos um Wi-Fi, né? É um Wi-Fi energético, espiritual, e aí capta, né? Capta isso. Toda essa informação que existe dentro do campo morfo da pessoa, campo da sistema familiar. E aí vem para os bonecos, né? Que é muito interessante. Vem. E é muito interessante que vocês estão vendo aqui que tem os bonecos são coloridos, né? E tem masculino, feminino, tem as crianças que são os jovenzinhos e eu tenho mais de cada um. Então, conforme vai buscando, às vezes entra vários, por exemplo, vários homenzinhos todos verdes. Então eu tenho que ir anotando. Isso também tem um significado. Tá? Tá entrando várias mulheres. Então, e quem busca são eles mesmos, não sou eu. A primeira colocação é do cliente. Quando eu estou fazendo online, sou eu. Não é? Mas quando o cliente está comigo, é ele que coloca, e só o posicionamento que ele coloca neste campo, ele já tem uma informação. E depois, quando se começa a movimentar, fazer a movimentação, aí é que vem as informações inconscientes do campo dele. É muito rico, né? Quando a gente é apaixonado, fica assim, né? Bobo, é interessante porque quando o cliente ele disponibiliza, né, já é de uma certa forma um diagnóstico, né? Para a gente entender o que está acontecendo, que a constelação, não querendo ou não, ela permite esse diagnóstico claro de posicionamento, de entendimento de algumas coisas que a pessoa nem tinha, né? Não, é assim mesmo. É muito, e eu falo assim, ela coloca numa posição, né, por exemplo, ela vai pegar esse daqui, é uma mulherzinha, né, uma adulta, vermelhinha, e ela coloca, por exemplo, escolhe onde você quer colocar, ela vem e coloca aqui e às vezes virado aqui. Isso aqui já tem um significado. Ela está virada olhando para as crianças. Ou ela pega esse bonequinho e coloca lá, já olhando aqui, ó, para lá. Lá os adultos, ela está olhando muito longe, ela está olhando para um passado longínquo. Aí ela vem e pega um outro e coloca aqui virado para cá.
estão opostos, um olhando para o futuro, esse ainda virou a cabecinha a hora que eu coloquei, que não dá para vocês verem, mas olhando para uma criança branquinha aqui, olhando para o futuro, e tô de costa olhando para o passado. Aqui já é um casal, talvez, que a esposa olhe para um passado tão longínquo, que tem tanta informação, e esse aqui está olhando para o futuro, para algo novo. E aí o que a gente faz? Às vezes, quando você faz ele movimentar, ele vem aqui e busca esse. Depois eu faço o movimento, tá? Mas como se ele buscasse, né? É como se ele olhasse. Eu quero algo novo, eu quero algo para o futuro. Eu quero... E talvez tenha até um filho nessa história. Né? Então, é todo esse olhar. Né? Então, é muito lindo. E eles se movimentam conforme se toca na cabecinha deles. Que legal. E não é tocando aqui, não é aqui, é na testinha deles, mais ou menos por aqui. Então a tendência o que é? Empurrar para trás. Não, eles vão para frente, eles vão para o lado, eles fazem o movimento. Então é como se tivesse rainhos aqui mesmo, sabe? É uma energia aqui, mas é da pessoa, o facilitador entra neste campo, ele se permite. E tem também caso de que o próprio cliente ele vem, mas ele não se permite. Trava tudo. Tá. Nenhum anda, fica quietinho. Fala, então, olha, hoje não dá. É igual constelação com pessoa. Trava tudo. E nada é a mesma anda, coisa, cara. É a mesma coisa. Que interessante, né? Só que de pessoas estão falando, né? Sim. Que estão sentindo. Só que, por exemplo, quando se coloca, né, as pessoas, quem está, eu e o outro, também começa a sentir, a pessoa começa a olhar para aquilo e fala, nossa, agora senti algo assim, quando aproximou esse, entende? Então, a hora que eu fiz esse movimento, eu senti aqui. Talvez tenha a ver com a história de alguém que esteja assistindo. Também, com certeza. Com certeza. O programa. E aí, por isso que a gente fala que até a distância não tem problema nenhum, né? Mesmo que a pessoa esteja na Alemanha, como você falou. Esse case aí é da Alemanha. Vai sentir sem problema nenhum. Sente. E aí você pode constelar qualquer coisa, né, Bia? Qualquer coisa. Seja relacionamento, seja... Foi antes de ontem, eu acho que eu fiz uma constelação de uma pessoa lá de Ribeirão Preto, Ribeirão Pires. A cidade eu não lembro, mas é por aí. Mas teve outro, por exemplo, de depressão. A gente constela o problema. E às vezes eu não sei nem o que é. A pessoa chega e fala assim, eu tô com um conflito, não sei nem o que é, tô me sentindo. Então tudo bem, escolhe um aí para ser o conflito. Tá. Escolhe. Quem é você? Ó, peguei igualzinho. Igual. Entendeu? Percebe? Então tudo isso vai acontecendo. E o conflito, não é que o conflito é uma coisa abstrata. O conflito é um ser, é uma pessoa, é uma energia de alguém, de um antepassado. E aí você também pode falar para ele, então vamos colocar a cura. Coloca a cura. E a cura, vamos andar para onde, ver onde que a cura vai andar, para que lado ela vai. E a cura mostra, a cura procura também. Então você tem que ter assim, eu falo, o constelador, o facilitador tem que ter uma mente aberta. Né? Não ficar fechado em técnicas. Só a técnica, existe a técnica. Mas aqui a forma que eu coloquei, olha, esse representante homem está olhando muito para ela, para essa representante mulher. Tem a mesma cor, tem uma sintonia, tem uma similaridade, mas só que ela olha por entre isso aqui, ela está olhando para as crianças. Talvez esse conflito esteja relacionado com algo infantil, que seja dela ou que seja algo... E isso vai mostrando, entende? Legal. E é muito interessante, gente. Às vezes, coloca e tudo vai para o lado do pai, né? Tudo para o lado do masculino. Eu falo, nossa, está parecendo que talvez o conflito venha do lado paterno, né? Porque foi tudo para lá. De repente, não anda nenhum. E eu falo assim, então vamos colocar um para ver, para ele dar, vamos dizer, mostrar para onde precisa ir a cura. Vira tudo e vai para o lado do materno. E o pai, que é o representante, ele sai e vai embora. Ele sai do campo. É como se ele falasse assim, eu digo, olha, ele falou, esse caso não é comigo, o outro pode ser, esse não é. Eu brinco ainda, sabe, que gente? Legal. É leve, é profundo, é leve. Tem muita pessoa entra na emoção, chora, tem pessoa que, sabe, sente aquilo mesmo. E como são todos antepassados, né? E muitos já estão mesmo no plano espiritual. Sim. Então é algo até de encaminhamento dessas energias espirituais. Aí eu tenho um anjinho.
para pôr no campo. É. Um anjinho de cristal que eu ganhei, que ele é o representante, né, da espiritualidade, de receber essas pessoas. E é impressionante que eles andam pro anjinho. Que legal. É isso, eu coloco no campo. Coloco Você no coloca campo. no campo, é. No campo. E eles vão para a luz, eles vão, aqueles vão que... E quando não está ainda o conflito, aquilo ainda não está resolvido, eles não andam, eles ficam travadinho ali, enquanto você não faz um outro movimento de aquelas frases de cura, né, do perdão, do honrar, aí flui, aí eles podem ir embora. Que legal, aí eles podem né? seguir o destino. Isso representa o seguinte, conflito tem CPF e RG, né? Tem. Não tem jeito, né? Qualquer problema que a pessoa tenha, tem ligação com alguém. Tem. E se não resolver isso, parece que não flui, né? Não vai para frente, Não né? flui. E é muito interessante o quanto... né, o relato, eu tenho muitos depoimentos das pessoas, né? Que falam, olha, depois que eu fiz a constelação, eu não sei. Mas eu estou pensando diferente. Eu não estou sentindo o que eu sentia. Isso é muito bom. E parece que fluiu. Teve uma que fez que nada, era negócio de trabalho. E ela, racional. Ela falava assim, eu vim cética. Ela falava mesmo, cética. Eu não sei, vamos fazer. Uhum. Mas ela estava tão cética, mas desesperada, querendo tanto. Fluiu de uma tal forma. Gente, não é brincadeira. Olha, às vezes tem uns milagres. Eu falo que tem milagres. Tem. Nos 3 dias, mais ou menos... Chegou o que ela queria, queria que abrisse, que estava tudo parado. Não chegava aquela informação de ir lá fazer aquela entrevista. E, de repente, começou a chover mais serviços para ela, que ela falava assim, isso mudou tudo na minha vida, mudou meu relacionamento na minha casa, mudou minha alegria, estou feliz fazendo ginástica, estou assim... Tô radiante, ela fala. Mas é porque desbloqueia algo interno dela, né? Desbloqueia. Que ela, que na verdade estava represando tudo isso, né? Isso é importante falar também. Isso, porque não é a própria pessoa. É a própria pessoa. Por necessidade, né, cara? Por necessidade, nós seguramos aquilo até o que no nosso programa hoje de manhã foi sobre crenças. As crenças, aqui para liberar a crença é uma maravilha. É uma maravilha, é verdade. Porque são as crenças que estão... Crenças de não pertencimento, crença de escassez. Né? Várias. Tem muitas coisas. Teve até de gravidez, que a pessoa não engravidava. Tentava de todas as formas. Acreditava que não era para ser mãe, que não sei o quê. Várias coisas. E aparece daí no campo, às vezes, apareceu muita coisa assim de... Que nas gerações passadas houve muito abuso infantil. E mostra, tem as posições que os bonecos vão, que a gente sabe até que é abuso sexual. Entendi. Tem de assassinato, tem de catástrofes, tem de maldições. Sim, maldição. Tudo isso mostra aqui. Que legal. Que legal. Eles mostram. E logo no começo que eu fiz, eu peguei uma que aconteceu isso. Eu falei, gente, eu não acredito. Olha, porque que no coisa campo de doido. com pessoas, isso acontece. Isso, nós já peguei maldição também, magia, tudo que você pode imaginar tal. Mas com os bonecos é bem legal também, né? Vamos fazer um dia. Vamos fazer. Pra você entender até como é que Vamos fazer. É bem interessante. Porque você faz de um tema. Todo mundo tem alguma coisinha que tá querendo dar uma olhadinha, né? O tempo todo, né? O tempo todo. A gente sempre tem, né? E aí, Mar, participações aí? O pessoal participando, se você estiver aqui no YouTube, manda sua pergunta, o seu comentário, o que você está achando desse tema, né, de constelação familiar para a resolução de conflitos. A gente também, além do YouTube, estamos na página da Rádio Vivência Espírita no Facebook e também na página das Crianças do Século XXI também no Facebook. Tem a participação, por exemplo, da Marisete Espada, mandando boa tarde para todos nós aqui. Que é aluna, inclusive, da Carmen, né? Tem a Cris Alves, de Ribeirão Preto. Nós falamos de Ribeirão Preto, né? A Cris Alves mandando boa tarde, lindo demais, sempre emocionante. E acho que ela já mandou algum comentário aqui, depois eu já falo para vocês. Nós estamos aqui também no YouTube com a Aécio César, mandando um prazer muito grande esse programa, onde reúne grandes estrelas do Vivência Espírita. Hoje o programa merece. Forte abraço a todos e a Bia também. E já mandou uma pergunta aqui também que eu já vou
fazer para você. A participação da Camila Furlan, que também participa junto do programa Seja Mais Feliz. A Camila é a parceira. Com a Beatriz Porto, mandando boa noite, equipe WhatsApp. do Crianças do Século XXI. Sou fã de constelação e de vocês. Beijos. João Paulo Gonçalves também mandando boa tarde. Falando de Paulista, Pernambuco. Olha só o pessoal de Pernambuco. Então, acho que eu vou mandar uma pergunta aqui do Aécio César. O Aécio. Isso. Nosso Aécio. Se não tem um diálogo entre pais e filhos, como resolver os conflitos originados dessa carência, onde os filhos vão aprender muito mal fora das quatro paredes? Obrigado. Pode repetir? Posso. Ele pergunta assim, ó. Se não tem um diálogo entre pais e filhos, como resolver os conflitos originados dessa carência, onde os filhos vão aprender muito mal fora das quatro paredes? Então, né, a falta de diálogo, né? Isso já é uma ressonância de informações. Por que esse pai, essa mãe não tem esse diálogo com esse filho? Qual é a informação que ele traz nele, com ele? Da ancestralidade dele, porque ele está reproduzindo papéis, nós reproduzimos papéis, né? E a pessoa, eu falo assim, cada um vai fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. E eu digo que as pessoas têm muito medo de o filho vai, porque eu não converso, porque tem diálogo. Gente, tem a parte espiritual, cada espírito escolhe aonde, qual família quer estar. Talvez até ele pediu, me coloque numa família que não tenha muito diálogo, porque é aí que eu preciso trabalhar essas minhas outras virtudes e minhas forças, né? E eu não acredito que as pessoas estão desamparadas, nem as crianças, eu acredito que todos nós temos, e como estamos até numa espírita, né? Somos até, né? Essa parte espiritualista toda, que nós não nascemos nem ao acaso e tem uma missão a ser cumprida. Dentro da constelação, eu diria... Esse diálogo não acontece porque algo precisa ser restabelecido e reconectado com esses pais. E às vezes esse filho, ele vem exatamente para fazer esta, vamos dizer, a cura do sistema. Que isso pode estar sendo repetido, ele está sendo, por amor ao sistema, ele está entrando como, vamos ver, um sofrendo, por ter uns pais que não conversam, que não tem um diálogo, que ele se sente abandonado, que se sente excluído, e ele vai encontrar, às vezes, em uma outra família. E nós temos amigos e famílias que são sintonias de almas afins, mas na família nós estamos exatamente para evoluir. Então, eu acredito que essa criança, ela tem uma missão linda, que ela veio para trazer exatamente a união, exatamente do diálogo. Onde a constelação pode ajudar? Se criança, a gente não faz a constelação aqui. O pai, a mãe pode fazer, e se coloca a criança. Né? Então, o que é essa criança? Onde está esse conflito que está havendo entre esse casal e essa criança? Que não tem esse diálogo, essa família que não se comunica, a comunicação, né? Então, a gente faz da criança, mas é o pai e a mãe que está lá, né? Também, lógico, né? A criança não vai estar presente, mas se faz até de bebezinho. Então, eu vejo assim, a constelação vai ajudar exatamente nisso, a trazer essa coisa assim do amor da família, trazer o pertencimento, porque às vezes não sente pertencendo àquela família, àquela criança até. Sim. Não faço parte. Então, quando a gente não faz parte de um grupo, não tem diálogo. Não tem diálogo. Você não conversa com quem você não tem afinidade. Sim. Então, nós somos espíritos. Somos espíritos, estamos num corpo e exatamente está ali exatamente para trabalhar. Vamos trabalhar essa parte do diálogo, né? Então, numa constelação, colocaria o quê? O pai, a mãe, o diálogo, a criança, e deixa andar. E a cura. Para onde vamos? E deixa vir, e vai vindo as informações de onde vem. Às vezes vem lá uma informação que é algo assim do tataravô. Que algo tinha lá, que alguém emudeceu, que não poderia ser falado nada. É sistêmico. Né? Exatamente. Então, eu não sei se eu respondi, a Carmen pode complementar. Não. E o Márcio também. Marcelo, eu estou chamando ele de Márcio o tempo todo hoje, né? De manhã eu já chamei você de Márcio. Vai ver que tem um espectro de Márcio aqui. Mas o Aécio César falou uma coisa interessante que eu gostaria até de colocar para vocês, que essa questão acho que um dos maiores problemas da humanidade hoje são os conflitos, né?
E querendo ou não, a todo momento que a gente atende, seja com qualquer terapia, esses conflitos parece que estão presentes. Eu acho que seria importante falar a respeito mais desse ponto. Né? Se a gente pegar um pouco as leis do amor do Bert, você vai dizer o seguinte: ou você foi excluído, ou você está fora do seu lugar, ou você saiu do equilíbrio. Sim. Está sem equilíbrio. Deu demais, ou recebeu demais. Então, sempre dentro dessas três, né? Sempre dentro das três leis. Ordens. Então, é muito interessante se a gente pegar qualquer coisa. Né? Tudo a gente pode colocar dentro dessas três leis do amor. E se encaixa perfeitamente. Porque nós queremos pertencer. Sim. Né? Nós fazemos parte desse grupo aqui. Nós queremos pertencer a esse grupo. Se a gente for excluído, nós vamos sentir algo muito dolorido. Eu sempre falo o seguinte: se já for excluído do grupo de WhatsApp, qualquer que seja... Gente, é bobagem que eu vou falar, mas você não sente Como assim? Por Excluído? que eu fui excluído? Que absurdo! Então, assim, isso é uma bobagem. Agora, você imagina a possibilidade de você ser excluído da sua família. Então, eu preciso pertencer. Então, eu obedeço, eu sigo os padrões, eu penso igual, eu sou igual, eu copio para falar: olha, eu sou igual a você, viu? Né? Então, é um problema isso, né? Eu te sigo, né? Tem muito essa fala, eu te sigo, né? Que a pessoa... Eu morro por você. Eu morro por você. Então, muitas doenças, muitas coisas assim, quando você vai vendo e vem chegando pessoas que tinham uma doença muito séria, aquela coisa assim, autoimune, e aquilo que é o próprio, né? O organismo, e não tem nada que cure. De repente você coloca, aí vê lá, não, o que aconteceu? Aí vem ali, cai e eu falei assim: teve algum assassinato, alguma morte trágica? Aí a pessoa fala assim: não lembro. Aí era um antepassado, sabe? O que estava mostrando ali é um antepassado, tipo um bisavô dessa linhagem. Aí passou um pouco, mais um pouco, a pessoa falou assim: teve sim, teve um suicídio. Aí, daí a pessoa começou a fazer uma corrente de pensamentos, trazendo uma linha de pensamentos. Nossa, mas daí esse suicídio, a pessoa foi um tiro, foi na cabeça. Aí teve meu tio que teve esquizofrenia, o outro teve isso, o outro teve aquilo, e eu tô com isso aqui agora. Pagando a conta. A quarta geração. Ele está, sabe, por amor ao sistema, por incluir este que ninguém lembra dele, como uma pessoa que teve realizações, que realizou na vida, que teve coisas boas. Só lembra aquele que se suicidou. Ele é o excluído. A hora que a gente fez a colocação desse que foi né? E ninguém sabe a história dele. Eu falei: procure a história dessa pessoa. Não sabia muito. Eu sei, o nome dele é isso, mas eu não sei, mas o que ele fazia, qual o trabalho dele, né? Como foi essa história, a cidade que ele vivia, como era. Só tem a história que marcou na cidade, aquilo. Então ninguém lembra desse ser como uma pessoa que teve realizações. Aí a gente fez toda aquela coisa de cura, falou o que precisava ser falado para ele. Eu falei: põe um anjinho para ele, para a luz. Fluiu a constelação, que as pessoas daí podem ir para o futuro, sabe? Gente, mas muda de uma tal forma que é maravilhoso, né? É lindo. E o legal é que isso repercute na vida da pessoa, né? Total. Isso muda realmente algo dentro dela. E muitas vezes as pessoas... Eu faço com criança, né? Eu coloco a criança no campo, né? E a criança, ela fica aqui várias vezes, e a criancinha fala assim, chorando, ela chora, ela vê, a criança vê, e ela sente assim, saiu uma coisa daquele dentro. E tem pessoas que também falam isso, né? Saiu uma coisa daquele dentro. Mas até com os bonecos a pessoa fala: eu senti que saiu alguma coisa. E quando se faz outro fala assim: nossa, eu senti que tinha algo assim me recobrindo e aliviando. São bom. umas coisas muito lindas, né, Carmen? É maravilhoso, Eu acho assim, sabe? A constelação é uma forma de fazer, tem tantas, né? Sim. Nós temos, que hoje nós estamos falando da constelação, mas eu acho que ela, assim, ela abrange muito, ela liberta e deixa você, sabe, despertar para o seu melhor. Eu acho também. Né? Tem uma pesquisa, gente, da Vera, que ela falou numa dos programas que eu acompanho. Ela falou que ela começou a pesquisar, cara, porque as pessoas falam assim, o que as pessoas falam depois que termina a constelação? Normalmente são todas: ai, que alívio, nossa, tirou um peso. É assim: nossa, eu tô mais leve. Nossa, que sensação boa. É isso que a pessoa fala: tô leve. Ela começou a pesar as pessoas.
Fazer uma pesquisa pesada. Eu falei, Que vou começar a legal. pesar meus clientes. Vamos comprar a balança. Pesou antes e Deixar a pesou balança. depois. Teve diferença até de 500 gramas. Aí eu falei, vvamos fazer processo de emagrecimento. É mesmo, que Não, coisa tem- interessante. energia tem peso. Sim, sim. Mas eu falei que eu vou fazer. Ela Então, falou que fez. A tristeza tem peso, né? O medo tem peso, a doença. Olha Ela que falou legal. diminui 100 gramas, 200 gramas. Às vezes ela falou que pegou um caso de 500 gramas. Nossa, Eu falo, meu Deus. que Porque legal. a coisa que a pessoa fala é exatamente isso. Eu tô leve, É. não sei o que é, mas eu tô leve, tô me sentindo bem. E primeira coisa que faz assim, né? Tirou assim, aquela mochila das costas, né? É verdade. Que pesa, a mochila pesa. Que interessante. Tá levando toda a história familiar ali Sim. por amor, né? É. Não é castigo, gente. Não Eu é também castigo. acho que não. Não é castigo. que Nós nos entender, colocamos à disposição de. Eu acredito que quando nós nascemos, quando a gente fazemos nossa programaçãozinha lá em cima, ou lá em algum. no plano espiritual, você fala assim: ó, aqui, pode deixar quando eu chegar lá. Você, meu tataravô, que você foi, né, minha bisavó, você não foi vista como precisava ser vista, e você foi excluída. Quando eu estiver lá, eu vou fazer todo um trabalho para você ser incluída na família. E se E se esse eu? bisavô foi o excluído e você agora é o seu bisavô? Sim, Não também. é? A gente não vai reparar aquilo Sim, que está lá no passado? sim. Eu acho que isso é muito legal, né? Também. Aí a gente entra nessa parte da reencarnação. Então, é muito interessante isso, né? Porque teve assim, um caso exatamente assim. Eu falei, olha, se nós formos falar em parte de reencarnação, porque a pessoa tinha essa visão. Se ela não tem, nem acabou. falo, né? Eu falei, se você pode ser a própria reencarnação. Mas como nós estamos aqui na constelação, vamos seguir dentro disso aqui e você vai ver que vai fluir da mesma forma, porque é a energia, é a essência que você está trazendo. Se você está trazendo, é você que vai liberá-la. Com certeza, eu acho também que é bem Entendeu? legal. É bem bacana, né? Mas então eu acho legal a constelação por causa disso. Como é uma ciência, como é algo comprovado, como tem toda uma explicação científica, abrange várias pessoas, porque senão você reduz. Sim. É a mesma coisa que a pessoa pergunta, o boneco anda porque tem um espírito. Eu falei, tem eu espírito, eu sou espírito. Somos todos, né, encarnados. Eu sou um espírito, tem O energia. pessoal acha até que é magia, né? E outras coisas, mas não, é pura ciência, né? Isso que é o mais interessante. Tem a Cris Alves fazendo um comentário aqui. A constelação é a nossa alma. Nos conecta com nossa força divina, nos nossos antepassados. A constelação fez um milagre em minha vida. E foi a jato. Saudades, mestres amados. Ela mandando um alô Beijo, pra gente. Cris. Assim Beijão mesmo. pra ela também. E Foi tem nossa aluna de PR lá em a Ribeirão. Marisete Ai, que Espadaman legal. dizendo que Marisete é do Paraná. Minha maravilhosa, aluna também. adorando aqui toda a conversa, toda essa A Marisete esse está fazendo ensinamento. curso de constelação comigo. Nós temos Legal. também aqui a participação da Belkis Lula Araújo de Menezes no Facebook da Rádio Vivência Espírita, mandando muito bom, boa tarde de Caruaru, Pernambuco. Opa, maravilha. O Brasil Legal. inteiro Que legal. participando junto com a gente aqui. Muito legal. Também tem a participação aqui no WhatsApp da Rádio Vivência Espírita do Tássio Andrade, mandando, estou acompanhando, realmente incrível. Enfim, as pessoas gostando muito desse bate-papo aqui, dessa conversa. Se você está no YouTube, dá um joinha pra gente aí, para aumentar a relevância depois. Compartilha essa live aí com pessoas que você sente que precisa conhecer sobre esse tema. Se tiver no Facebook também, compartilha com seus amigos, com as suas redes, né, para colaborar e mandar essa mensagem nossa para quem precisa. Muito bom. Lúcio tá quietinho hoje? Quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tô achando interessante e acho que não sei se eu comentei isso já. Uma outra vez que a gente estava falando aqui, o programa também estava falando de constelação, acho que foi o ano passado. Aquele filme Paranorma, no final, né, do filme Paranorma, a menininha, ela não era aceita, ela foi condenada como bruxa, né? Uhum. Então depois, no final do filme, né, é muito bonito porque o que acontece? Ela precisava resgatar aquilo com a sociedade, ou seja, o todo, né, e com a família dela, porque eles entendiam, na verdade, que ela era uma bruxa e ela foi Excluída. Foi excluída, né? Então o filme apesar do filme ter assim uma sequência terror, muito legal, não? é um filme de não assisti, criança, Paranorma. Tá. Eu até acho que ele não é muito divulgado porque ele é muito forte, é para criança.
E ele fala sobre mediunidade. É um Que menininho legal. que ele é o Paranorma, né? Que ele tá numa família, ali dentro da família dele, ele encontra com a avó dele. E o pai dele não acredita, acha que ele tá louco, e a mãe dele não tá nem aí, a irmã dele acha que ele pirou da cabeça, mas no fundo ele vai conversando com todo mundo. Então ele conversa com o passarinho, ele sai legal. pra rua, é muito legal, ele começa a conversar com todos os espíritos. E no final ele ajuda essa menina a resgatar isso. E ela estava presa no tempo, porque ela também se achava dessa forma. Que legal. Então o filme é muito bonito. Paranormal, Quero assistam. assistir. Muito Você legal. sabe que tem um outro filme também, não sei se vocês assistiram, o Rocketman, que é A Vida do Elton John. Sim. É Não, muito não assisti. legal. Esse É? filme é muito. Tem uma cena de constelação no final do filme que é a coisa mais linda, porque ele tinha um problema sério com o pai, né? O pai ignorava ele praticamente, então, e ele era um cara. Ele é genial, né? Ele já tinha uma coisa da música, você que é de música, né? É fantástico. Ele É é muito forte. ele é muito Mexe. legal. Ele vai para a melhor academia de música da Inglaterra lá e a professora tá tocando uma música clássica. E ele chega ele chega sozinho e a professora fala assim: "Mas você não trouxe nenhuma partitura?" Ele falou: "Não." Eu falei: "Então como é que você vai tocar?" Ele sente e toca tudo que a professora estava tocando e parou de repente. A professora falou: "Por que você parou?" "Porque você parou nesse lugar." Ele de ouvido pegou a música e tocou pra ela. E aí no final do filme, ele vai pras drogas, enfim, tem uma série de coisas. E ele vai pra um lugar de reabilitação. E aí tem um círculo de pessoas, assim, todas sentadas numa cadeira, e ele vê ele, garoto, entrando no meio do círculo, e de repente o pai dele, e ele faz as falas. É uma coisa muito Olha, legal. que lindo. E ele faz ele se reconcilia com o pai. Ó, gente, lindo. Eu falei, gente, isso é constelação, coisa mais linda do mundo, né? Foi muito legal. A gente que gosta de constelação, a gente Não enxerga, é? E né, depois também, disso ele tudo deu a isso. virada e ele tá hoje super de boa, casado, com filho, tudo mais, ele tá super bem. Então foi muito legal essa cena de constelação. Eu falei, gente, é uma constelação isso aí. Muito bacana. Então funciona muito, né? São coisas bem interessantes. Funciona. E né? tem aquele filme, né? O desenho. Ele A Vida é uma Festa, né? Aquele lá é constelação pura. Aquele lá é ancestralidade pura. Pertencimento, tudo, né? Como é legal assim, ó, quando a gente falar das leis, né? De falar do pertencimento, o avô foi o excluído e ele segue o destino do avô, né? Quer dizer, na verdade, ninguém nem sabia, não sei se assistiu, Lúcio, A Vida é uma Festa, é desenho Esse também. filme precisa assistir. Eu acho que eu assisti sim com meus garotos. Eu não tô lembrado. Mexicano. Que Não, fala não, do mexicano. O mexicano fala muito da morte e tal, né? Aham. É muito bacana esse filme. É lindo. Eles rezam, eles cantam, né? No Cantam. velório e tal. Muito, eu muito acho que eu assisti sim, eu não tô lembrando direito. É bem legal esse filme. Não, bacana. Tem uma pergunta aqui da Maria Goretti Silva, primeiro mandando boa tarde, perguntando o seguinte: como sabe. Ela acho que tirou aqui, mas ela perguntando: como sabemos nossa missão? Não sei se pela constelação, né? Eu Vai, acho que Carmen, sim. pra né? você, vai, Carmen, um pouco. Olha, é possível saber, né? É interessante porque assim, possível. a gente faz uma. Quando vem uma pergunta como essa, eu sempre gosto de perguntar qual a idade que a pessoa tem, né? Porque às vezes você tá numa idade em que ainda não tá na hora de você saber sua missão. Tá? Então, mas tem um momento que já é muito importante você saber a sua missão. Principalmente quando a gente fala em termos de setênios, né? Eu gosto muito da coisa dos setênios. Então, quando a gente tá com 42 pra frente, você já começa a ficar muito incomodada com 47. Se você não tiver na tua linha, você já toma uma bordoada para você se acertar. Com 49, você já tem que estar mirando o seu propósito. O que você veio deixar no mundo? Isso eu acho que é importante. Mas as constelações podem ajudar. Sim. Tá? Podem ajudar também, né? Isso eu fiz todo, mas dá para fazer. É. Então é muito interessante. Mas como a gente também trabalha com regressão, Isso. e a regressão quem geralmente faz são os mentores espirituais, muitas vezes a pessoa perguntou, posso perguntar para pergunta para ele, não vai perguntar para mim, pergunta para ele se eu posso saber a minha missão. E muitas vezes eu observei isso, a idade, o mentor fala, não está na hora. Porque você não está preparado para isso. Porque se eu falar para você tua missão agora, você está com 30 anos de idade, você vai falar, imagina que eu vou fazer isso. Agora eu quero fazer. Então você não está pronto. Você vai ter que ter uma maturidade até você chegar e passar para realmente se preparar para aquilo que você veio fazer. Mas dá pra gente
Dá. fazer na constelação, né? Dá, porque amplia, né? E eu falo assim que a pessoa começa a enxergar, porque essa missão, ela é bem... Não é até o outro te dizer, né? Porque Sim. ela precisa vir daqui. Você fala de 49, com 50 anos foi que eu saí da faculdade de psicologia, né? Você começou a tua missão, não é? Aquela coisa que você falou. Bem forte. Porque os filhos estão criados, você já trabalhou, né? Já fez o que você tinha que fazer. Agora, o que a Beatriz vai fazer pro mundo? Né? E aí, antes eu também... Mas antes eu estava me curando. Tô curando ainda, né? Mas era terapeuta, fui terapeuta 10 anos, tal, psicologia, mas 50 anos é um marco. E eu ainda falei, com 50 anos eu ia começar a viver. Que bacana. Foi assim que eu falei. Bacana. Meio século. Eu falei, vou fazer meio século. Eu vou começar a viver com 50 anos. Isso é maravilhoso. Eu acho que eu... E não foi? Você não foi levada? Se Foi. você falasse Tudo isso... vai acontecendo e vem Não é? chegando. Quando você está na sua missão, as coisas chegam até você, você não precisa correr atrás dela. Nada. E quando você tinha... Se você falasse pra você que você tinha 30 anos que você ia fazer isso... Não. Você ia falar, imagina, não, minha vida é outra. Eu vou cuidar dos meus filhos. Eu vou, sabe, eu vou fazer isso. Você tinha uma outra... Tinha outra. Eu comecei essa minha busca foi com exatamente 32 anos. Que eu estava eu falei que eu não sabia quem eu era, uma despersonalização total, eu não sabia o que eu queria, nem nada, e uma pessoa me fez uma pergunta, a gente estava todo mundo na chácara que nós tínhamos, e todo mundo conversando a respeito da vida, né? Eu lembro até onde eu estava sentada, e a gente falou, Beatriz, e o que você quer fazer? O que eu quero fazer? Não é nada, eu tinha 31 anos, nada, mas e aí, você não... Aquilo ficou, é tipo assim, não, fiquei sem fala. E aquela pergunta ficou dentro de mim. Eu falei, Beatriz, mas o que você quer? Você tem 3 filhos, tudo bem, casado, trabalhando, né? A gente tinha um hotel e tal. Eu falei, mas e pra você, o que você tá fazendo? Porque perguntaram, eu quero pra mim. E eu, nada. Não, tá bom assim. Falei, tá bom não. E aí começou. Aí que eu comecei minha busca, porque eu entrei num estado depressivo, de uma leve depressão, não precisa de medicamento, mas eu só chorava. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia para onde eu ia. Foi dentro da doutrina espírita, comecei a tomar passe, fazer curso, aí veio todas as terapias, aí eu me tratei com reiki, florais, massagem, terapia de vidas passadas, e eu fiz todos os cursos. Que legal. Fui me tratando e fazendo os cursos e trabalhei por 10 anos. Aí é que chegou a psicologia. Outro desafio. É bacana Não que é não tem demais. idade, né? Não tem Não. idade para começar. Isso E é a quando eu parte mais conto bonita. isso, gente, eu falo assim, não é porque sou especial, não é nada disso, mas sabe por que eu conto, cara? Porque cada vez que eu falo isso, tem pessoas que têm 30 e poucos anos e falam pra mim assim, tô muito velha, não dá mais pra fazer, tô muito velho, não pode ser. Mas eu falo, mas eu fiz a faculdade com 45 anos e saí com 50 e não parei mais de estudar. Sim. Enfrentei tantas coisas de fazer e tudo conquista, sabe? Aprendi a dirigir em São Paulo, porque eu fiz Unifesp, 1 ano e meio, eu ia pra lá sozinha, me virei, fiz. Depois vai viajar, vai dar curso, vai dar coisa em Porto Alegre, em Curitiba. E desbravei. E da onde? E cadê a menina, praticamente, de 30 e poucos anos, que achava que não sabia o que queria? Não sabia. Não sabia. Então, isso é missão. Quando você... E às vezes a dor vem. E não é para eu ficar na dor. É para que eu possa despertar, porque ali está a minha missão. Ali é o incômodo, é o espinho. Exato. É o espinho. Ele está... E é uma palavra. Essa frase eu não lembro nem quem foi que me perguntou. Deve ter sido alguma irmã minha, prima, sobrinha, eu não sei, que me perguntou e ficou marcado para sempre. Isso é muito interessante, né? Porque você imagina, eu sou advogada, né? Formei tudo, fiz jornalismo depois e fui para as terapias. E eu comecei a faculdade, gente, ano passado. Então... Tá vendo? Eu vou me formar com 63 anos. É isso aí. E você acha que eu tô preocupada? Tô nada. Eu tenho muita coisa para fazer. Quero fazer muita coisa. É isso entendeu? mesmo. Tem uma amiga que fez comigo, né? A Ivone Travesso. Ela saiu da faculdade com 74. Que legal, não é? Nossa, super amiga. E nossa, não tem, gente, não tem. Mas sabe o que é? Eu vejo, quando falou de missão, eu vejo, se estiver na sua missão de alma... Você vai. Então, para você saber se está na sua missão, você precisa estar feliz, você precisa fazer e não ver o tempo. Exato. Por exemplo, o programa nosso, né? O meu fez 1 ano.
Seja Mais Feliz, meu, Camila e Lúcio, né? Não é meu. Eu falo meu, é idealização minha. Às vezes sai meu, né? Mas eu já falei para eles, é porque é uma idealização, um sonho meu, que se não fosse os dois, eu não poderia ter. Então, às vezes sai assim, é minha idealização, o meu sonho era meu, mas se eles não entrassem comigo, eu não poderia. E se não tivesse a rádio, não poderia. Né? Então, é assim, esse nosso sonho, e se isso deu certo, isso está perseverando, porque tem a ver com a minha missão de alma. Essa transmissão. E tem a ver com a minha missão de alma, talvez, também está com o Lúcio e a Camila. Sim. Porque eles fazem parte desta missão juntos. Não é assim? O Lúcio, então, duplamente, né, Lúcio? O Lúcio foi o primeiro a vir para auxiliar, depois era só o Rodrigo. Quando foi começar o nosso programa, aí o Lúcio, e ele só podia na sexta-feira, eu mudei a data. E as pessoas falaram, mas como você vai fazer um programa na sexta-feira? E sexta você quer viajar, se você quer isso, quer aquilo. Aí eu falei assim, mas... Sabe o que eu analisei? Eu analisei assim, deixa eu ver nesse ano, quantas vezes eu viajei na sexta-feira? Tá então, tudo certo, eu viajo depois do programa. Bora fazer, né? Maravilha. Bora fazer. Gente, a gente precisa dar um intervalinho. Precisa, né? Tá bom? Vamos lá. A Beatriz não para de falar, né? Eu tô aqui só esperando. Então vamos lá, gente. Maravilha. Rapidinho, e a gente já volta. Depois do intervalo, a gente tem umas perguntinhas aqui para fazer para Beatriz Porto. E se você tiver aí, manda seu comentário, o que você tá achando, que depois do intervalo a gente bate um papo. Então, voltamos já. O programa Crianças do Século XXI volta já. Waheguru, 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 Waheguru. 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 Ananda Bhaya Meri Maaye, Satguru मैं पाया, Satguru ता पाया, Sete Sete Manavaji Avadaya. Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, 5º andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12 3921 3009.
Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirin. Então, retornando aqui ao nosso programa Crianças do Século XXI, e hoje nós estamos falando aqui a respeito de constelações sistêmicas, né? Eu coloquei um tema aqui e depois acabei nem falando, né? E a solução dos conflitos de família. Estamos aqui com a Beatriz Porto, ela é do programa Seja Mais Feliz, de manhã às 8 horas toda sexta-feira, junto com o Lúcio e com a Camila. E nós estamos aqui discutindo, falando, trocando ideia, com muitas perguntas, tá muito bacana. E o Marcelo deixou aí, antes de nós sairmos pro intervalo, tinha uma pergunta, aliás, várias. Tem alguns comentários, né? Aqui na página das Crianças do Século XXI, a participação da Márcia Camargo, mandando uma boa tarde para nós. Um grande beijo para ela aqui. Tem também participação aqui no YouTube, algumas perguntas. O Écio César está perguntando o seguinte: quando a sociedade e a família forçam os filhos a casarem para não serem chamados de homossexuais, tornando a vida desses filhos num verdadeiro conflito familiar, e Irene até conclui, porque hoje quem não casa depois dos 30 ou 40 são vistos com outros olhos. Essa é a pergunta do Écio César. É a exclusão de novo, né? Vamos né? de novo, é a exclusão. Mas... E a pessoa não pertence, e ela, para pertencer, ela vai obedecer. Só que isso vai gerar depois tanto conflito, a psicossomática está aí para falar, gera doença. Gente, e o que acontece é terrível, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado, né? A pessoa se afirmar, né? Sim, com certeza. E tem uma coisa que é importante, que eu não sei se vocês estão percebendo, assim, quando a gente lida muito com criança e adolescente, hoje em dia eu falo que virou uma coisa meio total flex, tá? Então, assim, as crianças, os adolescentes estão quebrando os padrões, os paradigmas. Então, as meninas gostam de meninas, os meninos gostam de meninos. E isso, pra que é? Aí tem muita gente que fala, nossa, mas o que tá acontecendo? Não, gente, é pra quebrar padrão. É pra quebrar os paradigmas. Então, assim, pai e mãe que ainda resistem, infelizmente, quem sabe aí a gente vai falando de reencarnação, né? Ou de propósito. A pessoa, esse pai não veio pra aprender a amar apesar de. Né? Então, assim, isso é algo, mas também dentro da parte sistêmica, também tem algumas coisas que podem ser olhadas, né? E muito, né, Carmen? Tem muita coisa para ser olhada. E às vezes, muitas vezes, eu já fiz caso assim de constelação, que era exatamente, né, da não aceitação da família, né, porque a pessoa era homossexual. E aí vem o quê? Vem de onde isso? A hora que se colocou a constelação, foi vir de um ancestral, sabe? Que foi totalmente banido, excluído, exatamente por ser o diferente. E teve um suicídio. Então ele vem, né, para recolocar aquela pessoa de volta. Ser aceito, ele pertence, ele tem um lugarzinho. Eu penso sempre no nosso sistema familiar como uma rede, e que cada elinho vai fechando. E quando ela abre e fica um vão, um buraco. E aí quando a gente faz a constelação, ela volta. Ela faz o movimento. Então aquela rede se fecha, aí tem harmonia. E a pessoa às vezes até visualiza. Ela fala assim, nossa, eu vi, parece que aquele lugar que estava vazio, ele foi preenchido. Pertenceu. Sim. E ele pode, é amor. E ele tem o lugar dele, ele tem na hierarquia, ele veio antes. Ele tem precedência, não importa o que ele foi. Ele é um ser, ele é uma pessoa. Ele acertou, ele errou, assim como nós também estamos acertando e errando. Sim. Imagina o que quando nós morremos, quando nós não estivermos mais aqui, nós vamos ser ancestrais dos nossos filhos. É verdade. E aí, todos os conflitos que nós tivemos aqui, alguém lá vai. Então, e a constelação é bacana isso, né? Se eu trato aqui, a minha próxima geração não precisa mais. Tá livre. Tá livre. Você libera a próxima geração, as próximas, né? Exato. Então, netos, a gente vai liberando. Então, vamos, gente, sabe assim, e eu falo assim, autoconhecimento é tudo. É verdade. Não é o outro que é responsável, não é seu pai, não é sua mãe, não é sua avó, bisavó. Eu sou assim porque... eu tive isso porque veio na família toda tendo, eu vou ter. Não, você não precisa repetir padrão.
né? Você pode fazer diferença, mas você não precisa rebelar, você não precisa brigar, você não precisa deixar dessa família, você sempre vai pertencer a esta família. Sim. Não tem como. Mas tem uma frase que é da Gláucia Paiva, ela fala o seguinte: quando você carrega os seus pais no coração, você não precisa de ser igual a eles na personalidade. Isso. Então isso eu é muito legal, hein? preciso ser igual à minha família se eu aceito eles como eles são. Porque o problema nosso é querer mudar o nosso pai e nossa mãe, e os nossos pais querer mudar os filhos. Então, assim, na medida em que os pais aceitam os filhos como é, porque aí é a lição do amor, né, gente? Amar não é fácil, né? Não. Jesus já veio aqui há 2000 anos, mataram ele porque falaram, não, ó, esse negócio de amar não tá com nada. Então, assim, o amor é a coisa mais importante. Né? Então, amar apesar de, eu acho que é muito importante. Então, quando não acontece isso, o fluxo do amor é interrompido. É interrompido. E aí amor gera interrompido. uma série de problemas. Amor interrompido. Uma coisa que eu Precisa acho ser muito preenchido. legal é aquela parte dos ovelhas, né? Porque na minha família, a gente teve até que separar um grupinho no WhatsApp, porque uma parte da família tinha muita dificuldade em lidar com uma parte da família. Então a gente falou, então tudo bem, já que eles excluíram a gente... Né? Fizemos um grupinho lá dos ovelhas, ali a gente podia conversar, bater o papo da gente. Eram ovelhas negras ou brancas? Ó, a ovelhinha do símbolo, ela é branca e preta. Ela tem, isso aí. Ela tem as duas partes. Mas é legal ver que eu achei interessante, tem uma frase que fala sobre isso, né? Que os ovelhas são as pessoas que vêm para transformar, né? Sim. Então, eu gostei bastante porque até um dia um primo meu postou no grupo, né? Eu achei impressionante, porque eu pensei, o pessoal não conhecia sobre isso, e realmente é legal, porque a gente é uma alavanca na vida das pessoas, e as pessoas têm que entender isso, como as pessoas vão ser uma alavanca na vida da gente, elas vão dar gatilhos, vão ajudar, e a gente tem que aprender a aceitar as coisas, e é muito bonito lá que a gente, no grupo, a gente se separou por isso, porque na verdade, quer dizer, a gente não separou, eles não quiseram conviver mais com a gente, assim, numa forma cordial, né? Porque a gente tinha o jeito da gente, né? E aí, enfim, mas foi muito interessante isso, eu achei assim muito positivo, porque depois o grupo se soltou ali, a gente tem as conversas da gente, apesar da distância, né? A gente marcou algumas coisas para fazer que ainda a gente não conseguiu por causa da distância, hoje em dia cada um mora num lugar longe, mas fluiu um monte de assunto, um monte de coisa legal que a gente precisava conversar, e que é normal, e a transformação, você vê que lá no grupo, ela é lenta, mas ela é positiva, ela acontece, então isso é muito legal, eu acho muito interessante. Que coisa, né? Isso aí. Fala, Má, tem pergunta? Tem aqui a participação da Shirley Cires, que foi nossa convidada, isso, né? Shirley, beijo. Programa. Em Ribeirão Preto também mandando é boa médica. tarde, estou adorando. homeopata. Tem também a participação da Eliana Lima, também mandando boa noite, meus queridos. E tem uma pergunta do Tássio Andrade aqui no WhatsApp da Rádio Vivência Espírita, dizendo o seguinte: tenho uma filha de 7 anos e sou totalmente ciente que mais aprendo com ela do que a ensino. Ela realmente possui uma sensibilidade e sabedoria que somente uma alma velha possui. Então, como melhor me preparar para ajudar na missão dela? E quem conclui aqui: estou acompanhando de Macapá. Nossa, Olha, que que maravilha. legal, Que né? bacana, hein? Bacana. Muito bom. Muito Que bom. lindo. Fica a pergunta aí. Fala, Bia. Como quer falar? acompanhá-la na missão dela? Como preparar ela para ajudar na missão dela. Eu digo a primeira coisa, Ou como aceita. melhor me preparar para ajudar ela. Né? É aceitar. É aceitar como ela é. E assim, muitas vezes a criança tem uma sensibilidade muito grande e nós precisamos entender. Eu vejo bem o meu netinho também. Uma sensibilidade enorme. As coisas que ele fala são assim. E eu falo, é acolher, é amor. Eu falo sempre é amor. Olhar com amor. Sim. E não assim, aquela coisa de apontar, não, isso não existe, isso não. Sabe, tem que ter muito cuidado. Então, para acompanhar a missão, né, se como pai, como mãe, você já faz parte da missão do seu filho, né? Nós que temos filho, né? Nós fazemos parte. Então eu digo o seguinte: escute, ouça, dê amor, olhe para aquilo e tenha cuidado com ela, né? E você auxilia, assim você está auxiliando na missão dela. E aquela coisa assim, né, de deixar que ela faça assim escolhas, mas que ela sinta a segurança nos pais, mas não a obrigação de fazer algo porque os pais querem que faça. Quantos anos ela tem? 7? É petitica. Isso, 7 anos. E tem uma coisa que é muito importante, que aí eu já vou falar já bem na coisa da criança. Embora ela seja
tá? Provavelmente um espírito muito velho, traz muita sabedoria. Nesta encarnação, ela ainda tem só 7 anos. Então, o grande problema das pessoas de ver uma criança com uma alma muito nobre, muito grande, é trocar o lugar dela. Então, assim, olha, eu vou deixar porque a criança já entende tudo, eu vou contar tudo pra ela vai ser minha confidente. Não faça isso, porque ela é só uma criança, ela é só sua filha. Tá? Então não coloque, porque você está aqui e ela está aqui. Então, na medida em que você faz isso, a criança troca de lugar. Isso fica muito pesado para ela. Aí vem criança ansiosa com TDAH, com um monte de coisa, porque ela tá fora do lugar dela. Então é importante você vê-la como uma criança de 7 anos e respeitá-la como ela é. Como ela é. Tá? Né? E tem muito essa troca de papéis também, né? Sim, a criança é assume o papel do pai, da mãe, principalmente quando tem separação, né? O filho mais novo, normalmente, às vezes, assume aquele papel daquele pai que foi embora e ele começa, e ele não pode ser marido da mãe. Isso dá um desajuste total no sistema. Ou até mesmo ou os dois ali tem algum problema que o filho acaba meio que assumindo uma posição porque parecem mais crianças do que ele, né? Então, é o filho que tem que dar informações e orientações para os pais. Sim, não, é um absurdo isso aí. Sabe, os pais vão se consultar com os filhos para que os filhos dê o direcionamento. Isso está fora da lei da hierarquia de uma das leis. Isso sobrecarrega a criança. E a criança fica pesada, sabe? Ela fica doente, gente. Ela fica ansiosa, ela tem que tomar remédio. Ou então impedir que a criança ame o seu pai ou ame a sua mãe. Isso também é um crime. Depois a criança vai para droga, porque ela vai buscar esse pai em algum lugar, né? Vai. Ela precisa preencher esse buraco, esse vazio. E às vezes tem muitos filhos que eles é tão pesado que eles se separam dos pais, eles vão morar em outros lugares muito longe. Eu tenho que separar, eu tenho que sair de perto. Aí fica aquele, né? A pessoa fala, nossa, mas daí meu filho me abandonou, foi embora. Não, ele precisa, porque senão ele não vai cumprir a missão dele. Ele não vai conseguir realizar o que ele precisa realizar aqui. Com certeza. Verdade. É isso aí. Tem uma outra pergunta da Renata. Tá dizendo assim, boa tarde, estou sem direção, sem objetivo na vida. Todos os dias são iguais. Tentei estudar, mas não passo na matéria de matemática. Sou inteligente porque muita coisa eu tenho mobilidade reduzida e só ando sozinho em casa. Com essa aposentadoria que eu tenho, não consigo fazer nada, viajar nem pensar. Como? Preciso de acompanhante, preciso do dinheiro, essa política que me deixa revoltada. Coisa, né? Enfim, muita coisa, né? Bastante coisa. Renata, quer falar, Bia? Né? Precisa, primeiro assim, a idade dela era legal, se você pudesse colocar a tua idade pra gente Renata, poder te dar compartilha uma... a sua idade, até pra gente... E ela está dizendo que ela está num momento que ela está com dificuldade financeira, ela não tem Dificuldade financeira, uma coisa que me chama atenção também, essa revolta que ela tem da política, que querendo ou não, quando a gente tem revolta, então, assim, ou quando tem esses sentimentos, a gente precisa de olhar de uma outra maneira. Mas né? ela não falou de matemática, o que ela está A estudando? dificuldade de matemática, ela vai bem nas matérias, mas parece que quando vai matemática... Então é uma pessoa que está estudando ainda. Isso, então por isso que eu queria ver, para a gente poder ver o seguinte, geralmente quando a gente tem problema de matéria, tem a ver com escola, né? Como é que foi a tua infância na escola, tem alguma coisa aí. E cobrando, né? Cobrar do governo, essas coisas, a gente precisa, tem muita coisa aí, tá? Assim, senão eu vou ter que fazer uma terapia, a gente vai fazer uma terapia com você, e aí eu começo a fazer perguntas para você que talvez não seria muito legal. O que é que te incomoda mais? Vamos por partes. Vamos lá, Renata. Coloca pra gente aí. O que é que te incomoda mais? Porque você colocou muito, você colocou amplo, né? Uma coisa, porque na constelação nós temos que olhar um tema. E que isso já é uma mais coisa. Forte, uma situação só. Qual é a situação, Renata? Conta pra gente. Qual é que se está sofrendo, está num conflito maior com ela. Exato. Enquanto ela vai colocando aqui as informações, uma coisa que é importante, né? Porque quando a gente fala de vários sofrimentos, existe, me parece, até uma conexão entre esses vários sofrimentos, né? Tem uma raiz. Um ponto central, né? Só que ela precisa escolher uma coisa. A constelação você não pode fazer tão ampla. Ela precisa colocar, tem uma dificuldade com matemática.
De aprender matemática. Vamos olhar o que tem isso. Isso vai trazer... Uma série de coisas. Porque o ideal, quando a gente, antes de fazer constelação, a gente vai conversar com a pessoa. Sim. Aí você começa a fazer perguntas e a gente percebe que aquele ponto que ela trouxe, na verdade, não era bem isso. Aí você vai descobrir a causa mesmo. E aí você puxa esse assunto e aí você constela. Daí você constela aquele que é o Tema, né? necessário, entendeu? Sabe? Porque amplo assim, Nossa, é muita coisa, né? é muita coisa. É terapia pra bastante tempo. Não, mas tem solução, viu, Renata? Tem, eu Tudo também tem acho. solução. Eu- Só de você ter colocado, Sim. Eu ia falar isso. sabe, assim, a coragem até, Coragem, viu? é. Até a coragem. Isso já é algo que é um chamado da tua alma, Sim. que ela está gritando para que você faça algo e faça escolhas. Tudo são escolhas. Até não escolher, como a Eliana falou hoje, até não escolher é uma escolha. É verdade. Mas você escolheu nesse momento contar isso. Então você está dividindo conosco, né? Mas é assim, Já é um grande já passo, é né, um Beth? grande, já é um Passo. grande Já passo, já dividiu. é algo que, sabe, mas olhe para cada situação e eu digo, enumere mesmo, qual é a mais difícil para você olhar? Qual delas que é? E qual é que você pode resolver e que não depende de ninguém? Aham. O que é que você pode fazer você mesmo, sem ser o governo, sem ser marido, sem ser pai, sem ser filho? Qual é a responsabilidade só sua? Qual é a tua ação? Qual é o movimento que você pode fazer? E às vezes é uma pequenina coisa, É muito verdade. pequenina, que faz né? Uma Pega o diferença, né? fio. Então, sabe, Renata, fica aí a nossa Dica. né? A nossa dica, né? E sinto muito que tudo isso está acontecendo, né? É. Mas tem um porquê, tem um motivo e tem um para quê. Sim, com né? certeza. Espero que você consiga. Se você colocar aí, a gente pode até olhar algumas outras coisas, te orientar. Fala, Mark, o que tem aí? Não, estou aqui verificando, tem a Márcia Camargo também participando junto com a gente aqui. Enfim, as pessoas estão participando. Se você tiver pergunta, algum comentário, quiser compartilhar, põe pra gente aqui. O que você está achando também sobre esse tema? Querendo ou não, hoje tá vindo bastante coisa, né, interessante. Tem uma mensagem aqui colocou como Mate VBG. Eu vou pedir, se puder colocar o nome, fica mais fácil. Colocando assim, eu fiz isso, infelizmente a constelação me ajudou a ver isso. Ou seja, as pessoas relatando, né, da importância da constelação para ajudar a enxergar coisas que não estavam enxergando antes, né? Isso. Parece que as pessoas vivem uma neblina, não conseguem enxergar nada. E aí quando você põe esses elementos, que nem a gente vê a mesa aqui com os bonecos, é tão bonito, que aí você começa a enxergar, né? Porque daí eu falo assim, que tira um pouco esse véu e você pode olhar com outros olhos. Porque daí, quando nós estamos dentro de um conflito, nós estamos olhando com o olhar do outro, dos outros, né? Vamos dizer, dos outros que vieram antes. Nós estamos com o olhar deles. Então, aí a gente pode olhar com o nosso olhar. O nosso olhar para novas situações. Uma coisa que me veio aqui de falar, sabe, Marcelo Carmo, é o seguinte: as pessoas às vezes acham que a constelação é como um oráculo. Não é. Ela não diz assim, faça isso, faça aquilo, sua direção é essa. Não. Ela abre possibilidades para que você possa fazer as suas escolhas. Né? Não é assim, eu devo casar ou não devo casar. Eu conheço aqui. Não. Sim. Né? O que é que está gerando esse conflito que você não está tendo, sabe, a ver direito, decisão, né? E não conseguir fazer uma escolha para que você quer. Não é ele que diz, a constelação falou que era bom eu casar. Não é bem assim, não, tá? E, sabe, então a escolha é nossa, a constelação amplia sempre a nossa consciência e tira o véu. Ela tira o véu e deixa nós enxergarmos realmente como a coisa é. Né? Não, E fazermos bacana. escolhas assertivas, né? Sim. Na vida. Sim, com A certeza. pessoa pensa uma coisa, sente outra e tem outra ação. Sim. É o É pensar, verdade. sentir e agir congruentes. Né? Eu penso, aquilo e também não responsabilizar os outros. Com certeza. Assumir, né? A Assumir. autorresponsabilidade, que é importante. A né? autorresponsabilidade. E eu até aproveitar para perguntar, porque você falou de uma coisa interessante, que é justamente isso. A pessoa lá vem com uma questão, não sabe o que fazer, às vezes ela tem essa visão mesmo, né? E teve algum caso que você atendeu, alguns casos que da constelação você percebeu que era
melhor encaminhar para um processo de terapia mesmo? Sim, sim, sempre depois de uma constelação, pessoas que vêm estão fazendo terapia até com outros psicólogos, tudo bem. E a própria psicóloga recomenda, vai fazer uma constelação. E eles me procuram, eu faço a constelação, eu falo, e tudo que surgiu aqui, trabalhe na terapia. Leve e olhe. Vai olhar com outro olhar, a pessoa vai olhar. É diferente, né? É diferente. Então, sim, quando não é meu cliente de terapia, né? E eu atendo pessoas só a constelação, né? E não são meus clientes de terapia. E eu digo assim, procure um psicólogo, procure alguém com que você continue, porque vão emergir situações, pensamentos, sonhos, muitas coisas acontecem após uma constelação. Então, eu digo assim, procure. Muitos que fazem a constelação, eles voltam e vêm fazer um tempo de terapia exatamente para olhar para aquilo tudo que veio. Porque vem sentimento, vem conflito. E a pessoa daí fala assim, e agora? Porque ela estava tão acostumada a ser, vamos dizer, quase que uma marionete das energias, né, que vem, que a hora que ela fala assim, eu posso ir. Aí ela fala assim, mas é tanta coisa, ela sente uma felicidade tão grande, é algo bom, mas ela fala, mas e agora? Então, alguém que te auxilie também é bom. Mas tem caso de pessoas que, sabe, elas fizeram aquilo, clareou, e ela foi lá. E outra coisa que eu lembrei, a constelação a gente não faz como terapia semanal, não, gente. É verdade. Constelação, né, é um tema e deixa o sistema, 30 dias. A Vera ainda às vezes fala 60 dias para se fazer um outro também. tema. 2 meses, eu acho também. Para que aquilo se arranje. Gente, quanto tempo ficou aquilo todo desarranjado? Aí, de repente, se coloca tudo no lugar, tem o tempo de cicatrizar. Sim. Até uma ferida a gente tem tempo de cicatrizar. Então, precisa deixar o sistema acalmar e aí vai surgindo. Vai surgindo as possibilidades. Desse caso, desse livro, é muito interessante. Essa moça está tão bem, gente, mas tão bem. Isso é muito bom, né? Isso é E maravilhoso. a Carmen comenta, né? Você precisa de um tempo para decantar tudo aquilo que veio à que tona, mexeu, né? Mexeu tudo. Arrancou Emergiu, tudo do fundo, emergiu. Né? E aí tudo precisa acalmar. A pessoa sente um alívio, ela para de vibrar naquela coisa que era um negativo, então ela já auxilia. Então ela vai conseguir ter um novo olhar para aquela situação. Mas as coisas sempre vão surgir, nós estamos em constante aprendizado, não é? Sim, então, com certeza. O tempo todo. Até o finalzinho lá, nós estamos lá, né? Opa, vamos ter aprender até o último minuto. É tudo. Tem uma coisa muito interessante da constelação que você falou da questão do autoconhecimento. Eu acho que é importante que a constelação também faz com que a pessoa tenha aquela coisa da autorresponsabilidade, né? Sim. Que ela chega tão vítima de tanta coisa e de repente ela precisa assumir um outro papel, né? Ela precisa assumir responsabilidade por ela, né? Pelo que ela quer. Porque lembra quando eu falei lá atrás que eu não sabia o que eu queria? Não sabia fazer escolhas? Eu não sabia mais o que eu queria. Entende? Eu não sabia. Você quer essa flor vermelha ou você quer a amarela? Tanto faz. O que for bom para você. Essas são as respostas às vezes, né? Que a gente fica. Você quer comer peixe ou você quer comer frango? O que você comer tá bom. Se estiver fazendo assim, gente, já começa a pensar que você não está escolhendo direito. Tem alguma coisa errada. Né? Escolha. Você não é obrigado a comer nem peixe. Nem a gente vive falando, pode falar aqui? Negócio do peixe? Eles falam, vamos comer, como é que você falou? Japonês. Eu falei, eu até vou, mas eu não como nada que é cru. Eu não como peixe cru, eu não como carne crua. Então eu falei, vamos em algum lugar onde tem a coisa cozida. Daí eu como, assado, cozido, frito, né? Então, agora, já pensou se eu não tivesse uma escolha? Ia falar assim, ia lá, ia morrer lá, ia engolir peixe ia me dar uma dor de estômago. Eu ia inventar uma desculpa, talvez, e falar assim, né? Não posso por causa disso. Inventar desculpa, pequenas mentiras. É verdade. Pequenas mentiras viram mentiras grandes, né? Não, eu falei simples assim, mas como que você não gosta? A maioria gosta. Eu falei, mas
eu não consigo, então eu não consigo, não dá. E isso são coisas simples. E eu vou ser, sabe, ninguém vai ser crucificado porque não gostar de alguma coisa, né? Pois é. Cada um é único. Ou não vai Exatamente. deixar de pertencer, né? É, lógico. A gente não vai vamos- deixar de gostar De da jeito, pessoa. daí nós porque já ela- estamos combinando algum lugar assim que tem Outro de lugar. tudo para todo mundo. Pode pedir, tem variedades, né? Ó, tem uma colocação interessante aqui. Primeiro tem a participação da Maria Aparecida Marcondes, mandando boa tarde a todos. Parabéns pela Maria. escolha desse tema. Que Deus sempre os ilumine. A Zenaide Rosa, boa noite a todos do programa Crianças do Século XXI. Tema interessante, muito bom. A moça que não tinha o nome aqui se chama Kátia e ela tá comentando que ela compartilhou assuntos de adulto com meu filho de 7 anos. Ele entrou em conflito. Com certeza, viu? Não deve, porque a criança, ela não tem, ela Não só tem. tem 7 anos. Embora, é o que eu sempre falo, ela pode ser um iluminado, uma criança que vem com um propósito de alma muito lindo, mas ela só tem 7 anos ainda. E ela está em desenvolvimento, né? Então é a primeira infância, sabe? É a criança que quer brincar, quer jogar bola com 7 anos de idade, né? Eu acho que não tem que jogar responsabilidade para ela, não. Né? Espera ela crescer, a criança vai tem ter que ser tempo criança, todo, né? Vai ter o tempo todo para assumir responsabilidade, né? Deixa brincar. Isso é comum acontecer, viu? De Muito, pegar em muito. consultório, caso da pessoa, uma mulher já, e falar assim, nossa, na minha infância, eu era confidente da minha mãe. Não, é muito A minha bom. mãe trazia todos os problemas que tinha com meu pai, até da parte sexual e de tudo, para uma Nossa. criança. A criança não dá Uma conta, criança. Porque gente. ela Não não dá tinha conta. com quem desabafar, era com a filha de 10 anos, 12 não anos. dá conta. Sabe, aquilo veio um peso, uma coisa, uma responsabilidade muito para ela grande. poder. Ela não tem condição de resolver. Então dá tem que ter muito. Mas quem é que fala? De que lugar que essa mãe fala? Essa mãe fala do lugar da criança, que ela é. Sim. Então ela também deve ter passado Problemas. por isso Sim. na Lá vida atrás, dela. Ela também pode ter sido confidente da mãe dela. Sim. Entende? E ela achou que era normal. E aí, né? isso numa constelação Vem tudo, né? vem também. Que é Vem. maravilhoso libertar as pessoas disso, né? Quando Ai. elas se libertam, né? Nossa, é é maravilhoso, lindo. Ela né? assume, né? Ela pode falar não. Nós É. podemos falar não. Falar sim é importante, mas o não é. Ah, eu também acho. O não é gente. importantíssimo. Não, isso eu não posso, isso eu não gosto, isso eu não quero. Eu não quero. Né? Isso não faz Exatamente. parte de mim, isso não faz parte do meu ser. Eu falo, faz parte do meu ser. Exatamente. Isso me faz mal. E tudo aquilo que a gente pensa em fazer e que gera aquela coisa, ai, mas eu não queria. Raciocínio, a gente Sim. pensa. Vale a pena? Não, eu também acho. Acho que a Agradar só o outro e você. Isso não é ser egoísta. Não, e tem uma coisa, né? Eu sempre falo isso, gente. Nós estamos no século XXI. Sim. Não dá mais pra gente ficar, sabe, fazendo o que os outros querem, o que o marido quer, o que o pai quer. Chega essa coisa da mulher, sabe, ou da criança, né? Então, assim, tá na hora da gente ter, se respeitar, né? Se respeitar. Respeitar o outro. E Se eu respeitar me o outro. respeitar, se eu me conheço, Sim. eu posso respeitar o outro porque eu vou conhecer o outro, eu não misturo nele. Né? A partir do certeza. momento que eu me conheço, sei, tenho pelo menos um vislumbre de quem eu sou, das minhas preferências, eu não vou me misturar totalmente no outro. Com né? certeza. E aí, isso nós sabemos energeticamente o quanto nós nos embolamos, né? Sim, Né? com Verdade. certeza. Mais alguma coisa aí, Mar? Já estamos com 18 e Não, por 18 e enquanto 19 já aqui. podemos começar a encerrar, né? Que eu acho Legal. que já tem bastante coisa, tem bastante participação. Enfim, é um tema que as pessoas colocam muito aos seus conflitos, que nem a Kátia, Sim. por exemplo, compartilhando que ela, adulta, buscava apoio nele, criança, e ele, criança, saiu do lugar de criança para cuidar de mim. Quer dizer, olha sim, tá como vendo? né, a troca de papéis Nossa, acaba causando um problema para ela e para ele, principalmente para ele, né? pra Carregando criança. um peso que é Que não é dele, desnecessário, né? né? E aí, quando a gente faz a constelação de uma pessoa adulta, né? E ela carrega o peso do pai e da mãe ainda, e muitas vezes é muito difícil a criança devolver isso, né? O adulto, né, que tá aqui ainda entregar para o pai e para a mãe, porque essa criança, muitas vezes as crianças fazem pacto com seus pais, né? Então eu vou carregar esse peso por você, eu vou sou fiel, leal, né? A lealdade sistêmica, e cresce com uma série de problemas aí. Tá? E a pessoa, às vezes, quando chega assim na constelação, fala assim, escolha um representante para você, daqui dos bonecos, né? Uhum. A pessoa vai e ela é adulta. Ela vai e pega uma criança.
E coloca ela, por exemplo, no centro de tudo. Aqui já tem uma informação. Sim. Aqui tem uma informação de uma pessoa adulta que muito criança, que não pôde crescer. E ela ficou presa nessa criança. E nessa posição que eu coloquei, ela está olhando para um passado. Aham. Então, aí você começa a fazer todo um movimento, né? Aí eu falo, coloca o pai, coloca a mãe. Ela coloca a mãe aqui, virado para cá. E a mãe caiu e derrubou todo mundo. Isso tem significado. Muitos. Derrubou uma criança para lá e ela caiu de cabeça para baixo. Tem um significado. Então, Com certeza. o quanto pode ter tido tantas perdas e situações assim que ela ficou presa na criança. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, estamos falando da... É. Acho que é da Kátia aí, viu? Não sei. Pois é, né? Acho que agora precisa de olhar para tudo isso, né? Com Eu acho que isso é certeza. muito importante. Com E certeza. querendo ou não, a gente tá falando dela, né? A energia tá aí, enfim. Mas é isso aí, eu acho que é Aqui, Carmen. bacana. Que legal. Que legal, gente. Muito legal. Tava até comentando com a Carmen, né? Parece Quando o negócio do copo isso aí, não? Gente, é brincadeira É, do copo. brincadeirinha do cara. copo. Olha, tá vendo? Ela gira olha, e não cai. Entendeu? Fala, Má, o que você falou? Vai falando. Pode ir Eu ia falando. Deixa ela andar. Eu ia comentar que quando eu era criança eu tinha Playmobil, eu gostava de Playmobil, né? Então Aham. agora o adulto também tem que ter o Playmobil. Tem os bonecos lá da Carmen, mas Aham. Eu tenho Muito os bom. bonequinhos meus de madeira. Uhum. Mas eu não fiz o curso da Vera. Eu fiz o curso, aprendi com os bonecos, mas não é uma coisa que eu... Que assim, é legal. O Marcelo não gosta mais, né, Má? é verdade. A Márcia Camargo dizendo aqui, ó, muito boas essas explicações e reflexões. Enfim, o programa tá muito bom mesmo, o pessoal tá gostando muito. Vou parar aqui, mas ela veio buscar a mãe dela, tá? Tá legal. Aqui. Então fica- Aí o que a gente faz? Uhum. Coloca a mãe no campo. Tá. Ou a mãe, aqui, ou ela foi buscar ela adulta, que a partir disso que Se aconteceu, ela tá igual... ela pode crescer. Agora ela pode ser adulta, ela pode integrar. Aqui a gente daí faz a cura da criança interior. Aham. Integra a criança, aqui ó, com Que legal. o adulto. Muito E aí, bom. depois disso, ela consegue caminhar para a vida e para o futuro dela. E daí você coloca representações de tudo que ela quer realizar. Aham. Aí eu uso pedrinhas de cristal, eu uso legal. assim para fazer a representação dos projetos dela, sabe? E ela abençoa, e ela se vê, faz a projeção. Então eu uso muito essa coisa da projeção, né? Da imaginação ativa, da projeção do futuro dela, com todas as possibilidades. Ela tá gostando da explicação, Kátia. Eu sugiro você falar com a Beatriz, tá? A Kátia, importante, onde é? viu? Isso que eu ia falar. E mais um detalhe, provavelmente é do teu campo, viu, Kátia? Vê, porque foi só Seria ela falar, legal eu coloquei. Se você tá sentindo alguma coisa, é porque provavelmente você deve estar sentindo algo aí, tá? Uhum. Aproveitando que a gente já é praticamente 6h22, finalzinho, que tá muito bom, a conversa tá boa, mas o programa tá terminando. Não sei se o Lúcio quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta. Não, achei pula muito do interessante, né? Tava muito. É isso que aconteceu agora, né? Da pessoa estar participando e a Bia colocou de forma praticamente involuntária, né? Ali e Foi. Ou não, aconteceu alguma coisa. Nada é do Ou nada, não, né? né? Como se diz assim, né? Como se ela, É. que ela não, como se não tivesse a ver com a pergunta, com a questão Sim, da pessoa sim. e parece E que já ali foi, já E tem uma coisa muito todo mundo interessante, conectado. como esses bonecos são meus, né? E Aham. só eu posso usá-lo, né? Ele é um campo meu. Eles têm um campo de energia, Aham, porque a hora que eu coloco a mão neles, eu sinto um campo de energia Tá. neles, entende? aham. Então, eles têm uma ligação já comigo também, né? Então, não é assim, é algo, eu falo, que é intuição. Sim, Intuição sim. nada mais é do que essa Sim, canalização da energia, né? E eu acho que talvez seja da Kátia mesmo, porque foi só ela falar. Olha, Eu não veio na acho, minha eu tenho mente assim, certeza, pega uma viu? menininha, põe ali e começa a mostrar. Eu não acho, eu tenho certeza, viu? ela Mas se enfim, manifestou aí, Kátia, não? ela tá falando sem explicação, então, Kátia, aliás, aproveitando assim, ó, Beatriz, a gente já tá terminando, Vamos. né? Ó. Quem quiser te procurar, eu acho Sim. que de você falar um pouco se você tem site, contato, Instagram, enfim. Eu tenho Instagram e eu também tenho, no Instagram tem meu telefone, né? E é o meu celular, que as pessoas passam mensagem. Meu Instagram é @Beatriz Porto Saúde Integrativa,
né? E tem a página também do Seja Mais Feliz, tem meu perfil no Facebook, né? Tem canal no YouTube, mas lá pelo Instagram acha, mas o meu celular é 12 991 19 8732. E está lá, né? Porque eu vivo sempre divulgando os posts e todos têm o meu telefone, que esse telefone é para manda uma mensagem de WhatsApp, que a gente, né? Ou no Message, ou no direct no Message do Face, ou direct do Instagram, que nós... E toda sexta-feira, às 8, né, Bia? Seu programa às Seja 8, Mais Feliz, né? Às 8 horas. Eu, Lúcia e Camila. Aqui na Rádio Vivência Espírita. Seja Mais Feliz. Isso. Porque eu digo que felizes nós já somos. É só para ser Seja mais feliz. Por isso que não é Seja Feliz o nome do programa. Seja mais feliz. Lúcia? Agradecer o programa, pedir para o pessoal que estava assistindo com a gente, eu compartilhei com bastante gente, que vocês possam compartilhar, ver alguma pessoa que você acha que esse programa foi interessante, compartilha coisas com o seu amigo, com o seu parente, com a pessoa que você achar que de repente possa estar precisando, né, dessa questão da constelação, que é uma ferramenta super importante para você entender melhor a sua família, as suas questões. Compartilha. A gente tem aqui nas páginas do Vivência, Crianças do Século XXI. Entra lá, curte pra gente, dá o seu like. Maravilha. Bom, só tenho a agradecer a tua presença, Beatriz, né? Todo o conhecimento, isso está ajudando bastante. A Renata compartilhando aqui, que a gente tinha perguntado, tem 48 anos. Olha, Renata, aquilo que eu falei para você, 47 a gente toma um susto. 49 você tem que começar, rota de colisão, sabe como é que é? Ajuste de rota. Então você começa a virar e dentro de você eu tenho certeza que você quer algo, mas você não tem coragem de assumir. Com 50 anos você já tem que estar na tua missão de alma, tá? Isso aí. Então, busca aí, porque eu tenho certeza que você já sabe o que você quer. Você só não admitiu ainda. Tá bom? É a idade. A idade não tem jeito. Mas voltando, agradecer a presença da Beatriz aqui com a gente. Obrigada. Que foi muito bom trazer os bonecos, né? Trazer toda essa explicação. E agradecer a vocês que estiveram junto com a gente nesse programa, né? Que prestigiaram, mandaram perguntas, comentários, enfim. Se você gostou aí do nosso vídeo, aí da nossa live no YouTube, dá um joinha aí para tornar esse vídeo mais relevante, compartilha com amigos, conhecidos, pessoas que você sabe que pode ajudar esse tipo de conhecimento. Da minha parte, um grande abraço para vocês e até a próxima sexta-feira às 17 horas. Então eu quero agradecer também, primeiro a todos vocês, ouvintes, né, que participaram aqui bem ativamente no programa hoje, ao Lúcio, Marcelo e a Bia, né? Agradecer esse conhecimento todo, né, trazer esse tabuleiro aqui com esses bonecos maravilhosos aqui, que foi bem bacana, bem interessante. E antes de fechar, eu vou falar um pouquinho do livro. Sim, só pra gente, né, falar novamente, eu coloquei aqui, mas não sei se dá pra ver. Dá pra ver. Então, o nosso livro, ele é Constelação Familiar Sistêmica, Cases e Abordagens, da editora Líder. Esse livro, eu fui uma das coordenadoras. Tem um capítulo meu aqui, o capítulo do Marcelo e o capítulo da Beatriz também, tá? Então, é bem interessante, traz vários outros profissionais que falam a respeito aqui. Tem uma série de coisas bem bacanas aqui para quem quer conhecer um pouco mais sobre o assunto. Então, é isso, gente. Então, gratidão mesmo. Esse programa foi muito bom, passou tão rápido que a gente já foi aqui, né, rapidinho. Eu que agradeço. Então, bom final de semana para todo mundo. Gratidão. Boa votação, né? Porque domingo tem eleição aí, então vamos votar, vamos, né? Com consciência e tudo mais. E até a semana que vem com mais um programa Crianças do Século XXI. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigada. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira às 18 horas.